Boa tarde a todos. Audiência pública LDO 26 de setembro de 2017. Saúdo às autoridades presentes, secretários, coordenadores, vereadores e os demais presentes e internautas. Solicito para que todos desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Declaro instalada a presente audiência pública, dando cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000. Saliento que foi realizado convite a todos os membros da comunidade com o objetivo de discutir o projeto de lei PMI-22/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2018 e da outras providências. Informo que o momento é oportuno para que as entidades representativas da população deste município possam apresentar sugestões coletivas de prioridades que entendam ser convenientes para análise da administração e possível inclusão no projeto. Solicito ao vereador Leonel Roma, convidado a secretariar a presente audiência pública, a ler o referido projeto de lei PMI-22/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Boa tarde. Projeto de lei número 022/2017, de 5 de abril de 2017, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2018 e da outras providências. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, nos termos da lei, as diretrizes orçamentárias do município de Iacanga relativas ao exercício financeiro de 2018, compreendendo: 1. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações. 2. As prioridades e metas da administração pública municipal. 3. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 4. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. 5. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos, constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais: 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Municipalização integral do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. 3. Dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 4. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 5. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. 6. Assistência à criança e ao adolescente. 7. Melhoria na infraestrutura urbana. 8. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscais e de seguridade social obedecerá às disposições da Portaria número 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado
em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento de investimento das empresas. 3. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do anexo 1, natureza da receita, da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e de Seguridade Social discriminarão a despesa com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe do artigo 6º da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sobre a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas. 2. Cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa. 3. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária. 4. A alocação de recursos na lei orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas do governo. 5. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações da legislação tributária. 6. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2016. 7. Somente poderão incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como depois de contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. 8. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para o atendimento do disposto dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativos e executivo, bem como das entidades de administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal, órgão ou órgão equivalente, suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2017. Parágrafo único. As entidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações e salvados os casos de aumento ou diminuição
dos serviços a serem prestados. Artigo 6º. A lei orçamentária anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária. Artigo 7º. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% da receita corrente líquida. Artigo 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ao postos às disposições dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público de forma gratuita. Parágrafo 2º. As concessões e auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições. 1. Destinar-se-ão exclusivamente às entidades sem fins lucrativos. 2. Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações. Parágrafo 3º. As destinações de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terão por base exclusivamente em unidades de serviços prestados. Artigo 9º. Os custeios para o Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderão ser realizados: 1. Caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação prevista no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Se houver expressa autorização em lei específica detalhando o seu objeto. 3. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 10. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas e arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que se tratam esse artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro e a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias constantes na Lei Orçamentária de 2018 e seus créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação terá como base percentual a redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal da execução. Artigo 12. O Poder Executivo, por ato da mesa, deverá estabelecer até 30 dias
após a publicação da Lei Orçamentária 2018, o cronograma anual e desembolso mensal para pagamentos de suas despesas. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. Artigo 13. Para efeito da exclusão e das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8666 de 1993. Artigo 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, dia 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário financeiro a que se refere o seu artigo 14. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de crédito cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do imposto predial e territorial urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita. Capítulo 3 das prioridades e metas. Artigo 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no anexo Prioridades e Metas, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesa. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado, de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 16º. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogações das isenções tributárias que contrariarem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas a pessoal e encargo. Artigo 17º. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo 1. A concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores. 2. A criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira. 3. O provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Artigo 18º. O total da despesa com o pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com a dos 12 meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite de 60%, assim dividido. 1. 6% para o Poder Legislativo. 2. 54% para o Poder Executivo. Parágrafo único.
Na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, não serão computadas as despesas: 1. De indenização por demissão de servidores ou empregados. 2. Relativas a incentivos à demissão voluntária. 3. Decorrentes da decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o caput desse artigo. 4. Com inativos, ainda que por intermédio do fundo específico, custeadas com recursos provenientes: a. Da arrecadação de contribuições de segurados. B. Da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. 5º. Decorrentes do pagamento de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 19º. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal do que trata o artigo 12 desta lei, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Parágrafo 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira para o ajuste ao limite. Parágrafo 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto do parágrafo 1º, poderá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo no prazo de até 90 dias após o início da execução orçamentária respectiva. Parágrafo 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros poderão ser repassados à razão de 1/12 por mês, aplicados sobre o total da dotação orçamentária consignados ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal. Artigo 20. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com detalhamento estabelecido a Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais relacionados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido. Artigo 21. Os serviços de contabilidade do Poder Executivo serão responsáveis pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos vinculados e dos limites de despesas estabelecidos por lei. Artigo 22. Caso o projeto de lei orçamentária não seja desenvolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias na Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Iacanga, 5 de abril de 2017, Ismael Edson Boiani, prefeito. Feita a leitura do projeto, convido os representantes da Secretaria da Fazenda, senhor Everaldo Fernandes e senhor Edinaldo Martins Siqueira, para, antes de adentrarmos as eventuais sugestões dos presentes, explanar introdutoriamente sobre a lei em discussão, discorrendo sobre o conteúdo de seu anexo. Alô. Uma boa tarde a todos. Eu, Everaldo Fernandes, secretário de Fazenda do município de Iacanga,
aos 26 dias do mês de setembro de 2017, às 14h30, quero saudar a doutora Mariene, presidente dessa Casa Legislativa, na pessoa da qual saúdo os demais vereadores presentes. Quero cumprimentar também os secretários, demais autoridades e público em geral. Esta reunião na sede do Poder Legislativo tem a finalidade de apresentar o projeto de lei de peça de planejamento da municipalidade, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2018, que serve como instrumento para balizar as metas da administração pública, principalmente a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A equipe de planejamento do município, através do prefeito, Secretaria de Obras e Contabilidade, planilhou os principais projetos já direcionados através dos contatos políticos com nossos deputados parceiros. Estamos lutando, distribuindo ainda muitos pedidos de emenda junto a eles. Eu quero fazer um pedido em especial, que cada responsável de pasta aqui presente, que se sinta à vontade para fazer o uso da palavra, explicando à população os tipos de serviços ofertados à nossa comunidade. Primeiramente, nós vamos repassar alguns slides e depois eu peço, doutora, que possa fazer uso da palavra quem quiser, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, tá? E deixo em aberto as palavras do Everaldo. Obrigado, presidente da Câmara. Ó. Esse slide estará disponível amanhã no site da Prefeitura, conforme endereço abaixo. Para qualquer esclarecimento, alguma dúvida, também me coloco à disposição. Então, para a gente falar um pouco da LDO, vamos falar primeiramente dos 3 instrumentos de ações: PPA, LDO e LOA. A integração entre o PPA, a LOA e a LDO é um valioso instrumento para a gestão dos atuais prefeitos, pois difunde as políticas municipais e garante as informações sobre a origem. A quem compete a iniciativa do PPA? Conforme disposições do artigo 165, caput da Constituição Federal, a iniciativa das leis de planos e orçamentos é do Poder Executivo. Qual o papel das diretrizes orçamentárias? Ao situar-se em uma posição intermediária entre os dispositivos da PPA e da previsão das receitas e despesas da LOA, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada pelo governo. E qual o papel da Lei Orçamentária Anual, a LOA? É o instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades estabelecidas na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a serem realizadas para atender a sociedade. É onde se estabelece a previsão de todas as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a fixação de todos os gastos que os poderes e órgãos estão autorizados a executar. Então, basicamente, nós não podemos falar só da LDO, temos que falar da PPA e da LOA, que são os três instrumentos de ações. A LDO é elaborada no exercício de 2017 e vai ser realizada e vai apresentar as suas despesas e suas receitas para o exercício de 2018. O principal objetivo da LDO é traçar as metas, ações e as prioridades. Como o vereador Leonel já fez a leitura da lei, aqui vai só alguns artigos de extrema importância.
Artigo 3. O projeto da lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 65 da Constituição Federal, com a lei federal. Artigo 7. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, por lei, é permitido que se use 5% da receita corrente líquida para reserva de contingências. Então, a receita corrente líquida no mês de agosto era de 41 milhões. Permitido por lei, 5% daria 2 milhões e 60 mil, que infelizmente não é possível manter um valor desse atualmente devidamente para a reserva de contingência. Então, na LDO para 2018, espera-se manter 580 mil de reserva de contingência. Artigo 8. A concessão de subvenções sociais dependerá da autorização do Legislativo. Não é possível fazer subvenções e nem alterações sem o poder do Legislativo. LDO. Comparação da subvenção para os exercícios orçados realizados e previsto. Então, a gente pode aqui notar que eu peguei como exemplo a entidade Santa Casa, que é onde existe maior recurso de subvenções, né, disposto, orçada para 2016, 2 milhões e 800. Houve de despesa 3 milhões e 80 mil em 2016. Até agosto, no ano de 2017, foi previsto 2 milhões e 800. Até agosto, foi utilizado com as despesas do município. Então, a previsão, houve uma nova emenda, né, uma lei aprovada por essa casa, autorizando aí que seja gasto 4 milhões. Então, já orçado para 2018, esse cálculo é feito através do programa da Fiorilli, tá? Ele é feito conforme a previsão de 5,5% conforme a lei do PPA, que a gente vai dar um esboço mais a fundo. Então, o orçado ficou em 2 milhões e 500. Só que já é previsto na LDO aproximadamente 5 milhões. E tem que ser disposto esse dinheiro para poder atender a população, é de extrema importância. Conforme o Leonel já leu, o artigo 18, o percentual da folha de pagamento. A despesa com pessoal do Executivo, está aqui, 2016, o previsto era gastar 18 milhões e meio aproximadamente. Foi realizado, a despesa foi computada em 19 milhões. Na administração de 2017, que hoje aqui, foi elaborada pelo prefeito anterior, o gestor anterior, e executada hoje pelo prefeito atual, Osmael Edson Boiani. O previsto para a despesa com o pessoal era 19 milhões. Até o final do ano, será realizada a despesa com o pessoal 18 milhões e meio, uma economia de 500 mil para o município. E para 2018, está estimado 21 milhões e 500. É possível que fique em torno nesse percentual, 21 milhões e 500 a 20 milhões e 500. Conforme já disse a previsão, considerando o valor da receita corrente líquida, que é 43 milhões e 500, é uma previsão, tá? Esse valor, considerando o percentual, fica em 49,20%, permitido por lei, que lá diz que é 54%, mas a intenção ainda é que seja menor, que seja 47,13%, bem inferior aos 54% permitido. E pelo Legislativo, 324 mil.
também bem inferior ao permitido. É 0,0078, não chega a 10% da receita corrente líquida da folha com o legislativo. Aí, aqui nesse quadro, eu vou demonstrar o porquê houve um valor de despesa com o pessoal significativo. A creche escola, a segunda creche escola 2, se for entrar em atividade no exercício de 2018, só a folha de funcionários acarreta R$700 mil por ano para os cofres públicos, tá? Para atender a população, os menores aí. Existe também a possibilidade de novas vagas de emprego através de concurso público. Se estima 400 mil. E existe hoje um trabalho social de extrema importância, que são as pessoas em torno de... Eu não sei o número de pessoas exato, acho que depois alguém pode definir aí. 30 pessoas trabalhando para o município, recebendo-se um salário mínimo. Tem alguns critérios, tá? Esse é um trabalho social realmente, precisa de não ter renda estimada na família, e tem que ter, pelo menos, morar 2 anos aqui no município para poder estar trabalhando. Somando essas despesas extras aqui, totalizam 1.300.000. Nisso, já impacta o valor da despesa com a folha do pessoal. Aí aqui o artigo 19, que já foi listo também pelo vereador Leonel. Não apresentando o plano de desembolso, o cronograma anual, será transferido 1/12 por mês. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual, sempre contando com o aval do legislativo, e também pode ser feita através de indicação popular, tá? A população seria ideal ela estar sempre presente aqui. E essa lei entrará em vigor conforme o artigo em si. Aqui é uma relação de umas obras. É possível ler ali ou ficou pequeno? Está meio pequeno? Então a gente pode discutir, mas... Só um minuto. Infelizmente não tem como dar o zoom aqui no projetor, mas a gente pode dar uma olhada nas obras, mas no final do slide tem mas não está detalhado assim, tá? Então peço desculpa, mas aqui eu consigo ler alguma coisa, só que é mais importante, as obras do município, nós vamos rever isso mais até o final, e vamos... Não volta, Jeff? Não, mas só botar a última página. O direito? É só aqui a gente falar um pouco do que foi feito na estrutura financeira do nosso município. Era com a necessidade, né, do setor de lazer a relatar suas despesas para ver de fato onde está sendo aplicado, porque vai ser cobrado essas despesas aí para continuar repassando os recursos financeiros. Então antes era setor de esporte e lazer, continua ainda na entidade, mas o programa foi criado um novo programa que separa o esporte do lazer. A gente também vai ver isso mais à frente. Realmente ficou muito difícil de ler, né? É possível ler ou não? Então vamos lá. Então, isso aqui, a principal função da LDO
traçar os programas, metas e ações. Então a gente pode ver a manutenção, eu peguei como exemplo, tá? Isso aqui vai estar tudo disponível, como já disse, no site, pode ler calmamente lá. Eu peguei isso como exemplo, para a gente entender um pouco que não é fácil, tá? É meio complicado mesmo. Eu que trabalho na área tenho dificuldade para entender isso às vezes, sempre estou pedindo ajuda, mas eu tentei aqui elaborar uma forma que consiga demonstrar de forma mais clara possível para a população. A entidade sempre ou é a Prefeitura Municipal de Iacanga, no caso, se for 02, será o Legislativo. A unidade orçamentária pode ser gabinete, legislativo, obras, sempre pode ter várias unidades orçamentárias. Reforma e ampliação do Paço Municipal é um projeto que eu peguei aqui como exemplo também, tá? A gente pode notar que é muito importante da LDO é traçar isso, a meta e o valor da obra, porque o prefeito ele vai ser cobrado isso pelo Tribunal de Contas, o ALDESP, e essa meta tem que ser cumprida. Ele pode responder por isso. Então, eu peguei isso aqui, sempre que vocês olharem projeto de atividade, começar com o número 1, geralmente são obras, e 2, despesa corrente, ou despesa de capital. Aí a função é administração, nesse caso, né? Aí a administração geral, que é a subfunção, fonte de grupo, é a fonte de recurso. Então, aqui ele quer dizer que essa obra será realizada com recursos municipais. Reforma e ampliação do Paço Municipal, 100% lá a previsão para o exercício de 2018 e 100% com recursos municipais. E também a categoria, sempre é importante a gente se atentar a isso, que 4 sempre vai ser despesa de capital e 2, despesa corrente. 3, despesa corrente e 9, reserva de contingências. Isso é uma regra básica, isso não pode ser modificado, é estruturado através do ALDESP, não tem como ser modificado. Aí eu deixei só para a gente entender melhor, ó, a despesa de capital em azul e aqui embaixo despesa corrente, é o que muda um pouco. Aí eu estou usando aqui uma explicação do setor da pré-escola, né? 10/20 é o projeto de atividade. Opa. E aqui, ó, a gente pode notar, ó, construção e reforma e ampliação nas escolas e prédios e estruturas da rede de ensino. Rede de ensino, somente nas pré-escolas, a meta, 25%. Então, no PPA, o valor aplicado nos 4 anos agora, né, seguinte, será 1 milhão na manutenção das escolas, na pré-escola. Aí segue abaixo também outros valores, outras informações. Aí, agora a manutenção do fundamental, a mesma situação. Manutenção do ensino fundamental, a meta 25, só que o valor aqui é um pouco maior. Deixa eu só... Aqui, como eu falei, aqui vai a despesa do setor de esporte. Então, ela ficou usando 813, será tudo a despesa com lazer, como está embaixo. Setor de lazer, onde foi dividido. Aqui, o 0019 é o programa, ficou o setor de lazer, e o 41, setor de esporte. Também aí a despesa 812. É a única coisa que vai diferenciar as despesas do esporte e do lazer, é essa subfunção, 812 para 813. E aqui também vem a estrutura de onde vem os recursos. Está vendo? 02 vai ser sempre transferências e convênios estaduais.
0 será recursos ordinários. Desculpa, 1 tesouro. Aqui é uma correção, tá? Na LDO, como eu já disse, é uma conta através do sistema da Fiorilli, faz conforme a orientação do PPA em 5,5%, às vezes há uma distorção de valores. A manutenção da assistência do idoso, que é uma subvenção, estava estimado na LDO 50 mil, e não é. De fato, já vai ser corrigido na LOA, e é 18 mil no ano, tá? Esse valor é anual. Aqui a gente volta a falar da transferência de convênio. Acho que não tem muita importância, né? Acho que já conseguiram entender. Mas se alguém não entender e tiver com dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Aqui sim, ó. Aqui a função sempre é para a educação, tá? Eu peguei Fundeb, que é um dos maiores fontes de recurso para o nosso município. No Fundeb, na pré-escola, será disponibilizado 3 milhões. Então, para a gente entender a estrutura contábil, fica função e subfunção. Função, sempre que tratar de educação, vai ser 12. E a subfunção vai ser modificada conforme a escolaridade. 361 para ensino fundamental, 365 para educação infantil. E ensino superior, 364. Então dá para ter uma ideia do que é. Mas é importante saber que aqui é o maior repasse para a educação, vem através do Fundeb. E a reserva de contingência, como eu falei, sempre vai apresentar os recursos na categoria lá, que sempre vai ser 9. A LDO totalizou um valor de despesa de 42 milhões. E para falar um pouco mais da LDO, não podemos deixar de falar do PPA, tá? É integrado um ao outro, um depende do outro, tanto PPA, LDO e a LOA. Então essa é a lei do plano plurianual, o artigo 1, que diz: o plano plurianual da Administração Pública Municipal de Iacanga para o quadriênio de 2018 a 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração contínua, em conformidade com os anexos integrados dessa lei. Então, para entender um pouco melhor, pego as despesas do exercício corrente anterior, que nesse caso 2016, os valores são projetados conforme a inflação de 5,5%. Então, a gente tira isso principalmente para a base da receita. Que não tem como falar de receita sem falar do PPA. Aqui eu deixei em vermelho as principais receitas do município, que são todas as transferências correntes, 41 milhões. Isso é previsão, tá, gente? O FPM, 12 milhões. O ICM, 15 milhões por exercício de 2018. Se você pegar o valor total do ICM ali e comparar 2017 com 2018 e 2019, vai dar uma diferença de percentual de 5,5%, conforme lei do PPA. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Uso da palavra. Obrigado por manter em silêncio. Aqui é funcional.
esses números aqui é o que vai alocar as despesas do nosso município. É que não tem como manter, não tem como ampliar para estar olhando. Mas aqui a gente vê a despesa com o pessoal, que é os 21 milhões. Sempre vai ser essa numeração aqui, despesa corrente e despesa de capital. Despesa corrente inicia com o número 3, e despesa de capital com 4, e a reserva de contingência com 9. Não tem como aumentar, mas aqui tá as despesas do município por função do legislativo, administrativo, da cultura, educação, enfim, que totaliza 45 milhões e 700 mil. Esse é a LDO para o exercício de 2018. E aqui é o quadro de obras que eu mencionei, mas eu acho que está na mesma situação. Dá para ler? Não dá para ler, não. Eu consigo tirar ele e ampliar ele sem apresentação do slide, tirar da apresentação do slide. Aí. Vou levar para cá. Tá bom, né? Quer fazer a leitura das obras? Essas obras são apresentadas para o exercício de 2018. Construção do prédio da Câmara Municipal, 50 mil. Será o início. Essa obra provavelmente deve ser demonstrada lá no PPA, que é a projeção dos 4 anos, 50 mil por ano. A reforma e ampliação do Paço Municipal, é a previsão até talvez para o início para o final desse exercício, mas eu acredito que não vai ser possível. Então, tem a previsão da conclusão, a ampliação do Paço Municipal para o exercício de 2018. Esses valores aqui eu deixei para manter só o projeto em aberto, que é esses códigos aqui, para ver o que foi realizado ou não dentro do município. Construção do portal da entrada da cidade, 300 mil. Construção e reforma e ampliação das escolas de prédios e estruturas. Conforme a gente já tinha falado, tinha mostrado só 250 mil. Aqui totaliza, tá? Os 450 mil mais os 250 mil. Recap das ruas do residencial Vale das Águas, 500 mil. Esse 500 mil é recurso tanto estadual quanto federal. Revitalização do Parque Infantil Avenida das Primaveras, 125 mil. Se eu não me engano, já está fazendo alguma coisa lá nesse Parque das Primaveras. Acho que a pista de skate está sendo construída lá, né? Construção do PIT, provavelmente vai ser na entrada da cidade, 250 mil. Construção da Praças da Rosas, 350 mil. Recap asfáltico, diversas ruas da cidade, 500 mil reais. Só ressalvando que esses recursos têm que vir de fora, do Estado ou da União.
Aí a gente não vai mencionar isso aqui, porque não está no planejamento, não está no PPA essas obras, tá? Deixamos aqui por evidência, conseguir um recurso extra, a possibilidade de alterar os valores e realizar essa obra. Não tem como realizar uma obra com esses valores. Revitalização e construção da orla do lago e da praia. É 1 milhão, tá vendo que ficou 1.010.000 aqui? Porque 900 mil de instituição federal, 100 mil municipal, e existe a possibilidade de vir recurso do Estado. Então, deixa essa ficha em aberto. Infraestrutura do distrito industrial, isso aqui é para 3 anos, 500 mil por ano, também dependemos de recurso de fora. Cobertura das arquibancadas do estádio municipal. Não sei quem costuma ir em estádio, sabe que estamos sem cobertura, e também o prefeito pretende realizar ainda no ano de 2018 essa construção. Construção da quadra poliesportiva do Beira-Rio, 300 mil, recursos também de fora. Essa construção da arquibancada, se eu não me engano, é com recursos próprios, tá? Mas a gente pode depois, quem tiver alguma dúvida e quiser se inteirar mais do assunto, vai estar, como já disse, disponível no site da prefeitura. E a aquisição de terreno para o cemitério. É isso aí. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação, acrescentar alguma coisa? Doutora, devolvo a palavra à senhora. Passo agora a palavra aos secretários e coordenadores da Prefeitura Municipal, de forma a oportunizar outros esclarecimentos sobre as ações e programas das respectivas pastas. Quem começa? Boa tarde a todos. Acho que não precisa me apresentar, né? Acho que eu gostaria de fazer duas ordens, 2 tipos de observação em relação na realidade 3. Primeiro, dar os parabéns ao Everaldo, ao Edinaldo, porque eu realmente não esperava uma apresentação como essa. Fui surpreendido e gratamente surpreendido, né? Essa explicação que eles fizeram pode parecer meio maçante, meio chata, porque é um monte de números, um monte de códigos, mas depois, aqueles que tiverem curiosidade de fazer consulta dentro do site da Prefeitura, com as explicações que eles deram, fica mais fácil de entender como... Já está disponível. Já está disponível lá. Então, isso vai ficar mais fácil de todos nós entendermos como é que é feita a distribuição da lei de diretrizes e do orçamento em si para o ano que vem. Mas, assim, apenas como sugestão, eu gostaria de ler algumas partes que eu marquei do texto completo que o vereador Leonel leu, e que eu sugiro que sejam suprimidos do texto do projeto de lei. Você tem aqui no artigo 2º, quando fala da administração direta e indireta, nós não temos, e não temos empresas públicas. O município não possui nenhuma empresa pública. Então, você citar isso no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, eu acho que é um equívoco. A gente poderia suprimir isso a bem da segurança jurídica, né, para que a gente não tenha questionamentos no futuro. No parágrafo único do mesmo artigo 2º, diz assim: a inclusão das empresas públicas dependentes no orçamento fiscais e seguridade social obedecerá às disposições da portaria 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Nós não temos seguridade social no município. A municipalidade, ao longo
de toda a existência do município de Iacanga, não se preocupou em criar um plano de aposentadoria para os funcionários públicos, né? Então, você citar isso, que você vai separar, planejar, fazer algum tipo de planejamento orçamentário para o futuro, pensando em algo que não existe, também não seria muito adequado. Talvez, eu acho que nós temos aqui pessoas formadas aí em direito, advogados, que podem talvez me questionar ou dizer que eu estou equivocado, e estou aberto a aceitar essas críticas, mas foi lendo e que eu concluí isso aqui. No artigo 3º, inciso 2, diz orçamento de investimento das empresas, e no inciso 3, orçamento da Seguridade Social. Mais uma vez, nós não temos orçamento de Seguridade Social, porque não há Seguridade Social no município. No parágrafo 3º do mesmo artigo 3º, volta a falar orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Nós não temos Seguridade Social. No artigo 5º tem uma questão que eu acho que é importante ressaltar. Faço esses comentários não como crítica, não como no sentido mais realmente de sugestão. No artigo 5º, diz assim: para o atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias do Poder Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura, ou órgão equivalente, suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2017. E hoje nós estamos realizando essa audiência pública, e hoje é dia 26 de setembro de 2017, ou seja, essa data tem que ser corrigida no texto, tem que ser dado um prazo para que os setores apresentem, né? Porque nós estamos discutindo isso hoje, que é dia, nós estamos em setembro, dizendo que o prazo era em julho. Eu não sei, talvez algum dos advogados que estão, o doutor Rafael, o doutor Giovanni, possa me esclarecer se eu estiver equivocado. No artigo 6º, diz que a lei orçamentária anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital. Até aí, perfeito. Excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária. Acho que só se for de alguma operação de receita, antecipação de receita orçamentária feita há 20, 30 anos atrás, que me parece que está proibido esse tipo de operação, não se pode mais fazer. É isso, doutor Rafael? Não é isso? Então, você falar de algo para o futuro, de que já está proibido desde o passado, eu acho que está um pouco também que talvez pudesse ser suprimido esse finalzinho do artigo 6º, do caput do artigo 6º. São só sugestões que eu estou fazendo, fica aberto aí, alguém que quiser apresentar uma crítica e tal, não é projeto, então, para fazer isso aí mesmo. No artigo 18, eu não vou ler ele todo, vou ler só o parágrafo único, inciso 4º, diz aqui o texto: com inativos, ainda que por intermédio de fundos específicos custeados com recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados e da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Mais uma vez, a prefeitura, a municipalidade não tem inativo nenhum. Todos aqueles que se aposentam pela prefeitura se aposentam pelo regime da CLT, a aposentadoria é o regime geral ou não? Ou temos um só? Tem uma pensão por morte. E esse pode fazer a compensação, como está previsto no artigo 201 da Constituição, né? Que é aquela compensação financeira que você faz sobre os diversos regimes previdenciários. Esse não pode. Não pode. Então, teria que talvez
está aqui o Marcos, aqui do Departamento Pessoal, dizendo que não poderia fazer a compensação entre os diversos regimes de previdência, como, por exemplo, tem o pessoal do Estado, tem o pessoal do servidor federal, que tem regimes diferenciados. Esse artigo 201, ele prevê exatamente a compensação financeira entre diversos entes da federação. Então, talvez fosse interessante suprimir também, talvez, então, a linha B do inciso 4º do parágrafo único do artigo 18. Agora, a outra permanece, porque temos um, então, acho que temos um. É um que tem, Marcos? Tem um, né? Então, assim, a nível de sugestões, fica aí uma sugestão do texto que já foi apresentado, né? Agora, eu gostaria de apresentar algo específico da minha área, né? Então, estou à disposição, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, se eu puder responder, estou à disposição. Mas, aqui, o projeto de lei, ele se encerra com um capítulo, se não me parece, ele se encerra com o capítulo 6º, né? E eu estou sugerindo alterar a redação por completo do capítulo 6º, e o capítulo que agora é o 6º passaria a ser o 7º, e os artigos, os incisos poderiam ser alterados na mesma sequência lógica de numeração ou de ordem alfabética. Se a doutora me permitir, eu gostaria de ler só o texto que eu gostaria de propor para inserir como capítulo 6º, porque diz respeito à nossa área e diz respeito também a uma necessidade que nós temos. Nós estamos participando do programa Município Verde e Azul, e é necessário que no orçamento municipal, nas leis de orçamento municipal, tanto o PPA, o LDO, como a lei orçamentária, haja ali algumas coisas específicas para áreas de saneamento e principalmente meio ambiente, porque a gente possa pontuar no programa Município Verde e Azul. Pensando nisso, mas não só isso, pensando também na necessidade, eu entendo que é necessário a LDO passar a tratar desses temas, e a gente vai detalhando isso com o passar dos anos, vai melhorando o orçamento. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, e não é longa não, é uma página e um pouquinho só, é coisa rápida. Então, eu estou sugerindo que o artigo 19 passe a ter a seguinte redação: o Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações nas peças de planejamento e gestão, PPA, LDO e LOA, especialmente sobre ações e programas a serem executados com recursos próprios ou provenientes de repasses voluntários da União ou do Estado de São Paulo, ou ainda obtidos junto a agências de fomento e desenvolvimento para a realização dos seguintes programas e ações, todos já elencados no Plano Municipal de Saneamento Básico, Lei Complementar número 072/2014. Então, esses programas e ações já são lei no município, fazem parte da Lei Complementar 072, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Então, o que eu estou sugerindo aqui não é nada de novo, é só que ele seja inserido na peça orçamentária. Programas no setor de saneamento ambiental e meio ambiente. A linha A, substituição de até 50% do parque de hidrômetros destinados à micromedição de consumo de água, via aprovação de projetos junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré e utilização dos recursos dali provenientes, com a consequente obtenção de recursos que financiem tal substituição, cuja sua concepção em projeto já encontra-se aprovado pelo Comitê de Bacia e pela CETESB. Quero dizer que a nível de projeto já foi aprovado no Comitê de Bacia, já foi aprovado pela CETESB, estamos na fase final de pagamento da última parcela do projeto, e agora no início de 2018 nós estaremos dando entrada com um pedido de verba para a realização do plano, ou seja, da compra de uma série de equipamentos, de hidrômetros e de medidor de nível ultrassônico,
de equipamentos de telemetria para monitorar os poços e monitorar os reservatórios de água da cidade. Mas isso já está aprovado já na CETESB e pelo Comitê de Bacia. Estou inserindo aqui algo que já está acontecendo. A linha B, substituição de no mínimo 50% das fossas negras dos bairros rurais do Quilombo e São Vicente por tanques sépticos, via aprovação de projetos junto ao Comitê de Bacia Tietê-Jacaré e a consequente obtenção de recursos naquelas agências para financiar essa substituição. Esse, particularmente, ainda não está aprovado. É um projeto que nós pretendemos apresentar ao Comitê de Bacia no ano que vem. No ano que vem, nós poderemos apresentar até 4 projetos junto ao Comitê de Bacia para obtenção de recursos, tanto do FEIDRO como da cobrança dos recursos hídricos, da cobrança da água. Então, aqui eu estou sugerindo pelo menos 2 projetos. A linha C, ações de educação ambiental propostas no Plano Municipal de Educação Ambiental, que encontra-se em análise hoje na casa, né? Me parece que está sendo discutida o plano de educação ambiental aqui na Câmara, né? O projeto de lei está em discussão. Já foi lido, vai ser votado, né? Então, estou propondo aqui que isso conste também do orçamento, esse plano de educação ambiental faça a compor o orçamento do município, a serem custeados com recursos próprios ou provenientes de convênio com órgãos do Estado ou da União, a serem implementadas em conjuntos pelas Secretarias Municipais de Saneamento Ambiental, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social. D. Implantação e operação do plano de combate a perdas de água do município, com a aquisição e instalação de medidores de pressão, medidores ultrassônicos de nível, setorização das redes de telemetria dos poços, produção bruta de água e níveis de reservatório, cuja sua concepção em projeto encontra-se aprovada também pelo Comitê de Bacias. E a verba provavelmente vai estar chegando no início do ano que vem. A linha E, desobstruções das redes de esgoto, com sistema de hidrojadeamento e sucção a vácuo. A linha F, continuidade nas manutenções preventivas e corretivas nas estações elevatórias de esgoto e na elevação de tratamento de esgoto, e das redes de água e esgoto, e aquisição de equipamentos e peças de substituição para atender planos de contingência e planos de emergência. O prefeito Ismael, logo no início do ano, conversamos com ele autorizou, já foi comprado. Nós temos toda uma tubulação nova, com todas as conexões, para substituir a tubulação do Poço Profundo. Temos uma bomba nova de reserva comprada, caso aconteça algum acidente, algum sinistro, que haja necessidade de substituir aquela operação da que está lá hoje em operação. A gente já está com 90% quase de todos os equipamentos comprados, mas precisamos ter também esse plano de contingência para os outros poços e para as outras operações da Secretaria, como, por exemplo, o bombeamento de esgoto. Lá no esgoto, na estação elevatória de esgoto 2, nós estamos com 2 bombas operando e temos uma de reserva. Então, se acontecer algum sinistro, se parar, nós vamos lançar esgoto in natura no rio durante apenas 40 minutos, 1 hora, porque nós temos equipamento para trocar. Então, a importância de você também fazer constar nas peças orçamentárias a previsão de você estar adquirindo esses equipamentos, porque não é uma compra desnecessária, porque se você tem uma bomba ou tem 2, você não tem nenhuma. Você tem que ter 3 ou daí para mais, né? A linha G, continuidade no cumprimento do calendário municipal de eventos voltados para a conscientização e educação ambiental, tais como Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia Mundial da Água, a SEMA, que acabou de acontecer esse fim de semana, que foi um sucesso, ali organizada pela Letícia, e demais eventos a serem custeados com recursos próprios. E a linha H, um plano de plantio de pelo menos 2.000 mudas de árvores no adensamento urbano e na recuperação de áreas degradadas a ser custeado por parcerias ou convênios com entidades governamentais ou ONGs ou com recursos próprios.
A Letícia, acho que foi mês passado, ou mês retrasado, ela conseguiu trazer, acho que 2.000 mudas, não sei, 5.000 mudas de árvores. Foi doação? Foi doação, quer dizer, nós conseguimos 5.000 mudas de árvore sem gastar dinheiro nenhum. Então, eu estou propondo aqui inserir isso no orçamento, porque pode ser que a gente precise comprar. E se precisar comprar, a gente tem que ter uma previsão orçamentária. Mas nós já estamos também realizando isso, ou seja, nós, de um único lugar, conseguimos 5.000 mudas de árvore. E a proposta aqui é que boa parte dessas mudas sejam plantadas no adensamento urbano para melhorar a temperatura da cidade. Vocês não têm noção a quantidade de pedidos que a gente tem para cortar e eliminar árvores. Por último, e não vou ler, eu trouxe aqui também a proposta já para o orçamento, para a lei de orçamento, para a LOA, de algumas dessas ações, com os valores, e eu gostaria de entregar nas mãos do secretário de Finanças, para que ele possa analisar e inserir, se for possível, quando for elaborar a lei de orçamento para o ano de 2018, inserir algumas dessas propostas, que eu já detalhei elas de acordo com o que está estabelecido na própria propositura de lei de diretrizes orçamentárias, onde é dito lá que tem que ser organizado, o orçamento deve ser organizado, as diretrizes, as prioridades, e vocês vêm dizendo como deve vir item, subitem e tal. Eu já fiz essa proposta, mas não é objeto da discussão dessa audiência pública, porque seria a lei orçamentária anual. Mas já está pronto, quero passar para suas mãos, aproveitar a audiência pública para entregar em suas mãos. São essas as minhas sugestões. Gostaria muito de ver inserido esse capítulo, mudando o texto desse capítulo, por essas duas razões, uma pensando no município Verde Azul e outra pensando que eu acho que é relevante e que é importante que questões ligadas ao saneamento e ao meio ambiente passem a fazer parte do orçamento do município. E as sugestões aqui de supressão dos textos também fica a critério aí dos técnicos aí e também do pessoal que vai aprovar a lei. Na realidade são os vereadores, vocês é que vão decidir no final se aprovam ou não, tá bom? Muito obrigado aí, era essa a contribuição que eu queria trazer. Quem mais gostaria de passar seus programas, projetos? Aí, Cris, sabia que você não ia falhar. Falo daqui, posso sentar? Eu não posso ver o microfone. É brincadeira. É só uma sugestão, porque a gente está cada vez com mais dificuldade de fazer o repasse das subvenções. Porque as regras de entidades e de prestação de serviços, elas foram bastante modificadas no decorrer dos anos, então cada vez tem que se documentar mais e identificar melhor os serviços prestados para que a gente possa certificar pelo Conselho Municipal, conseguir fazer um SEBAS, que é um cadastro do Conselho Estadual e Nacional, para receber essa certificação, para que fique legalizado a entidade poder receber a subvenção. E, na verdade, eu não sei se ainda se chama subvenção, estou dizendo isso na área da assistência social. E a questão da terceira idade, do idoso, é uma questão que vai entrar nisso para 2018, porque eles recebem uma subvenção, mas eles não identificam nenhum tipo de trabalho da política pública de assistência social para receber esse repasse, para se conveniar, porque como funciona? Se o município não oferta o serviço pelo poder público, se a prefeitura não tem o serviço, a gente compra da entidade. Então, a gente paga para que a entidade preste esses serviços. E não há uma equipe lá, não tem um técnico responsável que a gente possa vender, que possa vender esse serviço para a gente. E para eles contratarem um técnico, pelo menos de referência, vamos colocar o exemplo da PAI, que tem lá uma equipe que executa, tem os técnicos que também vai ter um problema que a gente vai precisar conversar sobre a questão do assistente social na PAI, porque é uma entidade de assistência social, de predominância de assistência social, que presta serviço de educação e saúde.
e que tem a equipe lá e que a gente justifica, né, Zé? E tem o SEBAS e tudo certinho. Eu queria sugerir que essa subvenção que se passa para o idoso, que ficasse na assistência social e a assistência social prestasse esse serviço lá, eles continuariam da mesma forma, né, tendo lá o local, que já é mantido através desse repasse da prefeitura, mas não necessariamente seria feito um convênio de repasse. Esse dinheiro sairia do Fundo de Assistência Social como um serviço referenciado ao CRAS, por exemplo, de atendimento ao idoso. Eu acho que isso ia otimizar, ia facilitar, a gente não ia ter que tirar dinheiro do idoso, continuaria sendo investido, mas não necessariamente como subvenção. Eu acho que é claro que se alguém quiser conversar sobre, para a gente entender melhor, eu até agradeço uma ajuda jurídica e tal, mas eu acho que o serviço não deixaria de ser prestado, a gente teria os técnicos de referência lá do CRAS, ou até mesmo da secretaria, que poderia referenciar o serviço. No caso, proteção básica seria no CRAS, assim como o Colesé, um serviço de convivência que a prefeitura subsidia. Poderia investir dinheiro do Estado também no idoso, que a gente teve que parar de repassar justamente por isso, mas a gente continua executando o serviço e pagando, né, as despesas deles. E eu acho que ficaria mais condizente com a realidade nossa atual. E, fora isso, a gente tem bastante programas, está investindo na qualificação e capacitação profissional. É um investimento que vai ter bastante a partir de 2018, né, doutora? Nós estamos com vários convênios junto com o Fundo Social, para implantar cursos, que tem dado certo. Tem uma demanda boa de pessoas lá querendo ser capacitados e fazer os cursos. E, então, por isso, vai ter uma reforma de um local para a gente ter uma sede desses convênios. Enfim, o que eu gostaria de colocar mesmo é a questão do idoso, que eu vi lá como subvenção, que a gente vai ter problema para que isso continue acontecendo em 2018. Queria prevenir que o serviço ficasse parado por conta disso. Mais alguém? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Everaldo, Edinaldo, que fez a apresentação. Eu acho que nós da Câmara, o que nós mais sofremos, assim, e mais somos cobrados, são a respeito realmente das subvenções, como a Cristiane disse. Mas no nosso caso, são as subvenções para a Santa Casa, que é a principal, a PAI, nós tínhamos a SAEC, que não sabemos ainda a situação que vai estar lá, em risco de fechamento ou não. Como foi explanado pelo Edinaldo, estava comentando com o vereador Galego, somente com o pessoal, a segunda creche vai gastar em torno de R$700 mil mensais. E eu acho que o repasse que nós tínhamos para essa EC seria de 250. Anual, isso, desculpa. Então, o aumento ele é bem gradativo nesse sentido. Então, acho que deveríamos fazer realmente um estudo a respeito da SAEC, para sabermos se a nova creche escola, a creche 1 já está fazendo um belíssimo trabalho, se realmente ela vai comportar toda a lista de espera, comportar todos os alunos que lá estão. Então, acho que nós não podemos já falar, vai fechar, vai parar de passar essa subvenção para a SAEC. E o que eu gostaria de falar é que existiu uma alteração das leis da subvenção. Se não me falha a memória, 13.204 agora, né, Everaldo, que teve umas alterações, 019, que também foi alterada pela 13.204, de 2015. E gostaria de saber, aí do Everaldo, do Edinaldo, como está, se esses projetos já foram entregues pelas entidades, porque agora a parceria ela não tem que vir entidade para a prefeitura, não mais a prefeitura estiver repassando a qualquer entidade, qualquer dinheiro. Porque o que nós tínhamos em Acanga, e eu sempre cobrei isso nos mandatos passados, o que foi? Vem um projeto de lei, vamos repassar R$1 milhão e não tinha um destino. Vai ser usado aonde, como, a forma de repasse, as formas de depósito. O dinheiro que se sobrou vai voltar para a prefeitura, o que vai fazer. Então, é muito genérico as formas de subvenções, certo? E
já estou sabendo, o vereador Dorival não se encontra, mas inclusive o Ministério Público está pegando em cima da Santa Casa a respeito desse assunto. Então, eu, como Câmara Municipal, o que eu solicito? Que esses projetos de subvenção venham melhores elaborados. Forma de pagamento, o tempo de pagamento, qual o projeto que vai ser feito, o que vai atender naquela entidade, o que vai ser destinado, qual a forma, o tratamento que vai ser dado, como a Cristiane falou, tem 18 mil reais, né, para os idosos. Como vai ser? Vai para a terceira idade, mas a terceira idade vai gastar onde? Certo? Vai para o Recanto dos Idosos, que agora também foi da Prefeitura Municipal, que foi feita uma transferência. Então, as formas que vão serem gastas de acordo com o que vai ser demandado tal quantia. Nós temos um repasse, nada contrário, acredito que é feito um belíssimo trabalho pela educadora, mas nós repassamos 30 mil, teve ano de 50 mil para a Rádio Educadora, para quê? Entendeu? Só para divulgação, só para custeio. Então, acho que tem que ser melhor elaborado. Acho que agora é o momento, é uma nova administração, então, melhorar essas formas de repasse de subvenção. Porque precisamos, sim, Câmara Municipal, fiscalizar esses repasses. E nós temos agora mais instituições. Nós temos o do Fabrício, o IASP, nós temos o Grupo de Combate ao Câncer, que não recebe nada, nós temos a ACARE, que vem cobrando nós, vereadores, constantemente, a doutora Mariane está aqui, que não deixa mentir, e que ainda está em passos lentos. Então, nós temos mais instituições, mais organizações que estão querendo repasses da prefeitura, e às vezes nós repassamos para uma que não está fazendo um trabalho que dá para ser gasto de uma melhor forma, e nós ficamos de mão atadas porque os projetos e os repasses vêm feitos de forma genérica. Então, deixo aqui já o meu pedido de melhor atendimento desses repasses e o melhor estudo no que tange a SAEC, certo? Utilizando do social, que nós já tivemos uma reunião, e agora também da educação com a Cássia, porque eu realmente tenho uma preocupação com aquela instituição e principalmente com os alunos, porque nós tivemos agora um recesso escolar no meio do ano, em que nós tivemos mães que não tinham realmente com quem deixar as suas crianças que foram atendidas pela SAEC. Então é algo que também tem que ser estudado. Sabemos que é uma creche escola, ela realmente tem que atender o calendário escolar, mas e aquelas mães que realmente não têm com quem deixar seus filhos? Então é uma preocupação que nós, vereadores, executivos e secretariado, temos que ter sim com a população. Cristiane, passo. Rafael, quanto aos planos de trabalho, né, que você se referiu, a gente já montou uma comissão de gestão de convênios e que a gente já vai começar agora a solicitar das entidades esses planos. E aí, o que mudou, a partir de 2010, eu acho que já teve uma lei que já veio mudando essas questões de entidades, o que é de saúde, o que é de assistência social, o que é de educação. Então, por exemplo, a SAEC, ela não é uma entidade de assistência social. A gente eu e a Rosângela já fomos, até já mudou a atividade, né, Rô? Porque ela não pode mais receber subvenção. A assistência não tem um serviço da creche para comprar, ela é de educação. Então, ela tem que se acertar com a questão da educação para poder receber essa subvenção através da educação. Isso vem, eu acho que, a partir do momento que as entidades, que as instituições conseguirem se adequar desse tipo de serviço, que é onde vai ser comprado esse serviço, se é pela saúde, se é pela educação ou se é pela assistência. Eu acho que isso vem facilitar e melhorar, talvez, esses convênios, porque saíam todas essas subvenções, eram subvenções assistenciais, né, Everaldo? A SAEC, terceira idade, né? Então, assim, o que for de assistência, nós vamos avaliar de assistência, o que for de educação será avaliado se atende os critérios de educação, para poder fazer esse tipo de convênio. Eu acho que isso está no caminho de acertar, assim. Por exemplo, o IASP, ele pode se identificar, presta serviço de assistência, presta serviço de saúde, de repente ele pode conveniar com saúde com a assistência, e pode receber a subvenção dos dois, né? Sim, sim, a gente já vai identificar essas entidades, né? Já vai identificar essas entidades e já vai solicitar documentação para que o ano que vem elas sejam avaliadas pelos devidos conselhos, se enquadram, né? E aí a decisão do legislativo, não sei, da prefeitura, para fazer esses tipos de repasse. Alguém mais gostaria de falar? A palavra está aberta a todos presentes.
Boa tarde a todos. Senhora presidente, nobres vereadores, secretários, subtenente Sanival, é um prazer ter todos aqui discutindo o rumo da nossa cidade. Só queria fazer uma pequena explicação, que parabéns pela explicação do Edinaldo, mas ficou um pouco confuso, né, a parte figurativa, né? Então, depois que entrar no site e conseguir visualizar, porque isso é um projeto, como o Hélio falou, o Rafael falou, aceitamos colocações, aceitamos opiniões, e no orçamento de 41 milhões que nós temos na nossa cidade de Jacanga, eu acho que algumas coisas, no meu entendimento, alguns pontos que lá foram colocados, dá para se adequar um pouco para lá, um pouco para cá, e sabe as palavras do Rafael, eu também sou um defensor da SAEC, eu sou a favor de que essa entidade permaneça trabalhando e fazendo um belo trabalho em nossa cidade. Então, está aberto para todos. Esse projeto ainda vai para a Câmara, tem as comissões de Justiça, Cidadania, Finanças e Orçamento. Estamos recebendo e estamos abertos para opiniões. Olhem diretamente no site, vê o que pode ser opinião. Então, eu também defendo a SAEC, sabe as palavras do Rafael, e para que a gente possa realmente continuar esse trabalho maravilhoso. Então, ficou um pouco difícil, viu, Edinaldo? A visualização ficou um pouco difícil, e muita gente, às vezes, não conseguiu entender o que realmente foi destinado, né? Vai gastar 450 mil reais numa reforma da prefeitura, um exemplo, 250 mil cada escola, são mais itens, porque o pessoal ouviu o que você falou, mas são vários itens que, às vezes, pode ser adequado para cima ou para baixo. Então, todos acessem o site da prefeitura, está ali o endereço, e a gente pede a colaboração de todos, para que na votação desse projeto, no relatório das comissões, nós possamos aprovar isso com muita propriedade e que todas as entidades sejam beneficiadas. Parabéns a todos e muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? É oportunidade, né, gente, para expor os programas, os projetos que vocês têm, o que vocês estão pretendendo fazer no ano de 2018, e os vereadores também estão quase todos presentes aqui para ouvirem, que às vezes chega algum projeto, a gente fica, mas será, como que é? É oportunidade para bater papo aqui com o pessoal também e expor tudo que vocês têm em mente. Doutor Rafael, quero dizer que as entidades do terceiro setor apresentaram já todos os planos de trabalho deles, viu? Então, a gente está analisando e estamos já preparando os instrumentos jurídicos corretos para cada tipo de entidade. Isso aí já está finalizando o serviço, tá? A Vi vai falar, Vi? Sargento Assis, o senhor tem razão na tese que o senhor usou, é que para não ficar uma apresentação muito extensa, só as metas e ações do município são 51 páginas. Então não tem como. Isso, não, sim. Mas está bem claro e também me coloco mais uma vez à disposição para atender os secretários, os vereadores e a população em si. Boa tarde a todos. O que eu vim hoje falar para vocês é sobre as ações que a saúde vem desenvolvendo, né, no ano de 2017, com continuidade para 2018. Né? Todos os anos, a Secretaria de Saúde, a gente faz a programação anual de saúde, que a gente chama de PAS. Né? E aqui dentro, a gente coloca todas as ações que a saúde vai desenvolver e as parcerias que a gente vem tendo durante o ano, né? Com o meio ambiente, com a educação, com o esporte. Pode passar, por favor. Então, acho que é de domínio de todos, né? A Juliana Tambellini Tizianel Crepaldi, a nossa secretária que está entrando agora, faz um mês que está com a gente. Eu sou a coordenadora de saúde.
a Simone Gil, que é a coordenadora da Vigilância Sanitária, e nós estamos hoje com o Rodrigo José, que é o coordenador do transporte na saúde, tá? Nós somos compostos lá, a secretaria, por 3 equipes de saúde da família. Cada equipe, por lei, é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde, além da equipe de saúde bucal, que é composta por um auxiliar odontológico e um dentista. A gente conta, além dos profissionais de nível superior, que são o médico psiquiatra, que está uma vez por semana na saúde, o médico ginecologista, que faz 20 horas por semana, e o médico pediatra, que também faz 20 horas por semana. Além disso, a gente contamos com 2 psicólogas, assistente social. No momento, nós estamos sem nenhuma, mas provavelmente vamos ficar com uma. Fisioterapeuta, eu tenho 2 fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, uma educadora física que atua no polo de academia de saúde, a equipe de vigilância sanitária, a equipe de vigilância epidemiológica, né, que é composta pelos meninos lá da SUSEM, que todo mundo conhece, e a equipe de controle de vetores. Além disso, a gente tem também a farmácia nossa de dispensação, né, que a gente não pode esquecer, porque é muito importante, né, para a gente. E eu acho que a Canga vem cada vez buscando novos recursos e buscando sempre fazer esse trabalho de mão dada, né? Sempre procurando a melhoria da qualidade da saúde. Por favor, Jeff. Ações programadas através do PAS 2018, que é a Programação Anual de Saúde. Isso daqui é feito todos os anos, então, se alguém tiver interesse em conhecer, está sempre lá exposto com a gente na secretaria. A gente tem os grupos de orientação nutricional, que é o sobrepeso, os hipertensos e diabéticos, os dislipidemias, que é o colesterol e o triglicérides, as orientações às crianças irresponsáveis, e também nós temos nos bairros, que é uma coisa nova que a gente iniciou esse ano e que a nossa intenção é dar continuidade para o ano que vem, que é os bairros do Quilombo e do São Vicente, que também a nutricionista faz todo o acompanhamento. Antes, como era feito? Antes, a nutricionista acompanhava paciente por paciente, porém, a demanda era muito grande. Então, o que a gente resolveu fazer? Os grupos. Então, o paciente que ele tem diabetes, ele é acompanhado por esse grupo. No máximo, esse grupo é de 4 a 5 pessoas. Para quê? Para também a gente conseguir dar uma assistência de qualidade. A horta comunitária no bairro do São Vicente, que a gente tem a parceria com o meio ambiente, aí com a Letícia. E agora, esse ano, o ano que vem, a gente tem como meta iniciar também o cultivo de plantas medicinais. Acho que vai ser muito interessante e a gente vai conseguir eliminar um pouco essa quantidade exorbitante de medicação, né? E a nutricionista também participa, né, da horta comunitária. Sim. Então, o pessoal que participa do plantio não precisa comprar o alimento da dieta que a nutricionista prescreve. Então, essa é uma coisa bem legal, que às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanta verdura, legumes, e agora eles estão plantando a alimentação da dieta, né? Sim, então os pacientes do São Vicente, que a nossa horta se iniciou no bairro do São Vicente, eles já recebem, eles trabalham na horta, eles ajudam a aguar, a gente tem uma escala, né, mensal de quem vai aguar a horta, até a Inaura está lá no meio da escala, e eles vão lá, aguam essa horta, e depois, quando recebem os que começa a produzir esses alimentos, eles levam para casa para consumo deles. Então, acho que está sendo muito interessante. A gente tem a Ação Rural também, que é uma parceria nossa com o social, né, onde a Mazé vai lá, realiza o artesanato, vai junto com a Inaura também, e lá eles fazem essa orientação, eles buscam mais, né, dar um pouco de ocupação para essas mulheres que, às vezes, ficam com muito tempo ocioso nesses bairros, né? A gente também tem o grupo de saúde mental, né? Esse grupo ele acontece 2 vezes na semana. Hoje, quem responde por esse grupo é a nossa psicóloga Débora, né? A gente até está com a intenção aí de conseguir mais profissionais para atuarem nesse grupo, que a gente está com a intenção de uma contratação de uma enfermeira para a gente conseguir suprir essa demanda que só vem aumentando, né? A gente tem as atividades físicas também nos bairros. Esse é o bairro do São Vicente, no bairro do Quilombo, né? Acho que foi uma coisa muito interessante também, que iniciamos esse ano.
a gente conseguiu trazer para a gente a Lucimari, que é a nossa educadora física, e ela conseguiu levar um pouco de atividade para esses bairros que eram tão carentes nessa atenção, nessa disponibilidade de atividade física, né? Então, está sendo muito interessante. Os grupos de gestante, acho que a maioria de vocês já conhecem, eles acontecem 2 vezes no ano, né? A gente são 9 encontros cada semestre, e esses encontros são realizados por uma equipe multiprofissional. Então, vai assistente social, psicóloga, enfermeira, fono, fisioterapeuta. E cada semana, né, é um profissional que realiza as palestras. Todas as palestras a gente busca a amamentação, porque acho que é uma coisa que muito importante, né? O leite materno já foi considerado o melhor alimento do mundo, né? Porém, muitas pessoas ainda procuram os leites artificiais. Então, a gente bate bastante nessa tecla da alimentação saudável através do leite materno. Pode passar. Os grupos de atividade física na academia de saúde, né? Também tem atividade física para as crianças, que é o grupo da Lu também. Tem a caminhada, que agora eu não sei como eles estão fazendo, porque o parquinho lá está fechado, né? Mas eles caminhavam todas as terças e as sextas-feiras, 7 horas da manhã, essa turminha estava lá para a caminhada. Era interessante que, quando chovia, eles iam de guarda-chuva, para não faltar. Então, assim, olha lá. Quando chovia, mesmo assim, elas não faltavam. E foi muito legal, porque elas se identificaram bastante com a Lu, né, e começaram a criar esse grupo e a realmente acreditar nisso, que a atividade física realmente vai mudar a vida delas. Nós tivemos uma boa melhora muitos pacientes, daí são pacientes que eram pacientes psiquiátricos, que tinham problema com depressão, que tinham problemas com hipertensão, com diabetes, e que já vem reduzindo bastante o consumo de medicamentos devido à atividade física. Então, é muito interessante a gente enxergar isso. Aí a gente tem no mês de março, né, que é o Dia da Mulher, que todos os anos a gente faz a caminhada da mulher, né? A gente teve esse ano o primeiro grande festival de esporte e saúde, que foi lá com o meu amigo Bugre e com o Guilherme. Esse ano, o ano que vem, a gente tem a intenção de continuar, porque foi uma coisa que deu muito certo, né? A gente fez um trabalho também voltado contra o Aedes aegypti, que é um mosquitinho que vem matando tantas pessoas, né? Graças a Deus, hoje no município de Acanga, a gente só tem registro de um caso. Pode passar. As palestras na sala de espera, né? Que a Mariene está lá presente em todas, mas os médicos que fazem, as enfermeiras, né? Cada mês a gente tem um tema diferente, então, às vezes, vocês estão lá esperando para passar no médico, vocês vão ouvir falar sobre hipertensão, diabetes, hepatite, depressão, suicídio, né? Então, cada mês um médico faz uma palestrinha orientando as pessoas que estão na sala de espera esperando o atendimento médico. É um momento ali que você está ósseo, que não tem muito o que fazer, então você acaba recebendo uma orientação que, às vezes, pode ser muito importante. Acontece também no postinho do Quilombo de São Vicente, aqui é na unidade de PSF. Outra coisa que é um programa que a gente iniciou esse ano, junto com o município Verde Azul, né, que é o descarte correto de insumos do diabetes. Nós tínhamos muito problemas com pacientes que fazem uso de insulina, né? Eles fazem o uso da seringa em casa, eles colhem o sangue através da glicemia capilar, e a gente não tinha como descartar corretamente, porque eles levavam para casa, usavam como eles queriam, e descartavam no lixo comum, né? Que isso causava muitos acidentes com material perfuro-cortante. Então, a partir daí, a gente montou esse projeto, começou a fazer orientação e a entrega do Descarpac, que é essa caixinha própria para descarte de material perfuro-cortante. Então, está sendo uma boa, está dando muito certo, eles estão descartando corretamente, né? E a gente está conseguindo, além da saúde deles melhorar, também melhorar o meio ambiente. O Teatro da Dengue, que essa é uma das ações que a gente faz em parceria com a educação. Todo ano a gente faz nas creches, sempre orientando, porque eu acredito que a base da orientação vem das crianças, né? Eles levam para casa, o que eles levam para casa é o que realmente eles cobram dos pais, né? E acaba acontecendo realmente essa prevenção. A odonto na escola,
como vocês sabem, a gente tem em todas as escolas um consultório odontológico. Esses consultórios, quando estão lá, às vezes não tem paciente, alguma coisa assim, né, parecido, os dentistas, eles fazem a orientação. Então, eles passam filminho, conversam com as crianças, fazem a educação para a escovação supervisionada. Acho que é muito interessante também para as crianças. O programa Saúde na Escola também, ele acontece a cada 2 anos aqui no nosso município. A gente passa nas escolas, vai com uma equipe multiprofissional, e lá a gente faz a orientação para essas crianças, além da observação da escovação supervisionada, da carteirinha de vacina, ver o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea, e também a gente faz o exame de vista, né? Então, assim, a gente faz um levantamento dessa criança que, às vezes, não busca a saúde, né? A gente busca o problema de saúde dentro das escolas. As campanhas de vacina, né, que a gente tem da gripe, do HPV, além da campanha que a gente tem o dia D, né, que é o sábado que acontece, a gente também faz um mês inteiro de campanha. Alguns casos a gente vai nas escolas, que é o caso do HPV, e com isso a gente consegue atingir as metas que são propostas pelo Ministério da Saúde. A campanha de vacinação canina, animal, né, que é do cão e do gato, que também a gente faz todos os anos, né, e graças a Deus a gente sempre supera as metas aí de 100%, chegando a 110%, né. Tem também o Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele vai acontecer agora, né, nesse próximo mês, além da caminhada que todo mundo já é de conhecimento de todos, né, no último domingo do mês a gente entrega as camisetas lá com a imagem do Outubro Rosa. A gente tem também a coleta de Papa Nicolau. Esse ano a gente vai ser realizada a coleta todas as terças-feiras, das 5 da tarde às 8 da noite, e também todos os sábados no período da manhã. Além dessa coleta de Papa Nicolau, a gente também está com a intenção, né, de abrir também para as vacinas, porque tem muita gente com vacina atrasada, muitas mulheres que estão com as vacinas de hepatite atrasada, o tétano, gripe. Então, a nossa intenção é abrir também a sala de vacina para que pegar essa mulher como um todo, né, e conseguir também fazer a vacinação delas. O Novembro Azul, né, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, é uma campanha que a gente faz as palestras nas empresas, e junto com a palestra a gente colhe o PSA, que é o exame do antígeno prostático, né, que é aquele exame de sangue. Então, quando o paciente tem algum exame alterado, a gente encaminha ele para o acompanhamento com o urologista. Nesse ano, a gente teve a abertura do Ismael com a Mariene, né, e a gente vai conseguir trazer um urologista para o município. Então, os homens que tiverem com os exames alterados já vão ser acompanhados pelo médico aqui no próprio município, tá? O Fique Sabendo, né, que é uma campanha também que a gente sempre faz no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, que é o do teste rápido. Hoje, graças a Deus, nós temos praticamente todos os profissionais do centro de saúde capacitados para realizar esse teste. Então, você não precisa mais esperar dezembro para fazer o teste do HIV. Você pode ir a qualquer momento nas unidades, que praticamente todos os nossos profissionais são capacitados para fazer esse tipo de exame. Esses exames, eles diagnosticam o HIV, o sífilis e as hepatites B e C. O ACEMA, né, que é uma parceria aí com a Letícia, com a Tamires, né, que a gente trabalha muito pesado, mais elas do que a gente, mas eu acho que esse ano, mais do que nunca, foi um sucesso, né, e a gente espera estar com a Letícia o ano que vem para realizar a terceira ACEMA. A capacitação e a educação permanente, que a gente tem a intenção de continuar 2018, que a gente só vem melhorando nesse quadro, né? A gente teve esse ano a capacitação para os enfermeiros e técnicos da Santa Casa, que foi voltado à urgência e emergência. A gente teve também do teste rápido, e temos muitas outras capacitações em andamento e também buscando para o ano que vem. Aí, entre as aquisições, a gente queremos muito a aquisição de ambulâncias, porque o nosso transporte, infelizmente, está sucateado, né? Ele foi muito usado. Nós temos lá ambulâncias com mais de 250 quilômetros percorridos, né? E isso está causando muito transtorno para a gente. A gente pede até a colaboração de todos,
Por quê? Porque está muito difícil mesmo para a gente com as ambulâncias que a gente tem hoje, tá? E a reforma do postinho do Quilombo, tá? Que é... A gente conseguiu, há 2 anos atrás, a reforma do postinho do São Vicente. Ficou muito bom, não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer, né? E o postinho do Quilombo está precisando muito, já está previsto, né? Além disso, que eu não coloquei aqui, que eu gostaria de falar para vocês, a gente tem o REMUME, que é a nossa Relação Municipal de Medicamentos, né? Que a gente busca o quê? Não adianta eu levar o paciente para a unidade e fazer uma ótima consulta se eu não tiver o medicamento para tratar aquele problema. Então, a gente tem o REMUME, que é uma relação de medicamentos para hipertensos, diabéticos e cardiopatas, né? Muito rico é o nosso REMUME. Então, a gente está batalhando lá para conseguir essa licitação e para conseguir a compra, porque não é fácil, não fica barato, né? A nossa estimativa é de 2,5 milhões em medicamentos, e isso assustou todo mundo, né? Até o prefeito. Eu acho que é isso que eu tenho para falar com vocês. Alguém tem alguma pergunta em relação à saúde? Então, obrigada. Eu gostaria até de fazer um comentário em relação à Santa Casa, que foi colocada ali como exemplo, que esse ano nós aprovamos mais 1 milhão para ser repassado, além dos 2.800, que foi pelo fato de o ano passado a Santa Casa ficou com um saldo devedor, né, com uma dívida de praticamente, passou dos R$800 mil. Então, o dinheiro que era para dar para esse ano acabou antes de dezembro. Então, como essas contas foram pagas em janeiro, fevereiro e março, então, em agosto, já deu o valor total a ser repassado anualmente. Então, nós tivemos que aprovar mais esse 1 milhão, que foi para pagar essas contas em atraso. E o valor que até o Edinaldo colocou, que para o ano que vem pode ser que chegue a dobre, né, que vai dobrar a subvenção, é devido ao fato do Tribunal de Contas ter apontado que agora, nós vereadores, acho que até a gente já sabe que o Dória explicou tudo, mas não são todos que têm oportunidade, né, de assistir às sessões e tal. O Tribunal de Contas apontou que, a partir do ano que vem, todo o material deve ser adquirido pela entidade. Então, coisas que a prefeitura já comprava e repassava para o hospital, como material de limpeza, medicamentos, o que mais, amiga? Oxigênio, água, tudo que a prefeitura pagava com o dinheiro deles e passava para a entidade o produto já comprado, agora a entidade que tem que comprar. Então, na verdade, esse dinheiro já era gasto pela prefeitura, só que agora tem que ser repassado para a entidade fazer a compra. Então, o motivo desse aumento de repasse é esse, que, na verdade, a prefeitura comprava e já dava o material. Agora ela vai ter que comprar o próprio insumo, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Não havendo mais manifestações, informo que as sugestões aqui apresentadas serão prontamente levadas ao conhecimento do Poder Executivo local, bem como ao Poder Legislativo, para que, eventualmente, sejam convertidas em emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias em trâmite nesta Casa de Leis. Informo que o prefeito municipal, bem como o vereador Dorival Ferreira de Campos, estão em São Paulo a serviço público e justificaram as ausências na presente audiência. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública.